Este é o terceiro e último vídeo. Obrigado. É o terceiro e último vídeo da série focada em explicar como é o tratamento de ordens dentro do Profit. Vamos falar das melhores práticas para aplicação de ordens em suas estratégias e como você pode harmonizar o seu código-fonte para que ele funcione tanto em backtesting no editor de estratégias quanto no módulo de automação de estratégias como um robô autônomo. O conteúdo de hoje promete. Solta a vinheta. Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e hoje vamos direto ao assunto, porque já falamos demais nos dois primeiros vídeos e se você perdeu, eu recomendo que você assista quando puder. O desafio de hoje é dar um desfecho momentâneo para o que vimos até agora. Eu digo momentâneo porque pode ser que daqui 6 meses a Nelogica decida refatorar o editor de estratégias e o módulo de automação de estratégias em um módulo único e integrado, onde a gente não observaria as assimetrias que estamos presenciando atualmente. Não custa nada sonhar, né pessoal? Mas até lá, caso esse dia chegue, nós ainda precisaremos escrever hoje nossos códigos-fontes da melhor forma possível para que rode na situação atual. E é sobre isso que iremos falar agora. Eu sou uma pessoa bem pragmática e quando se trata de programação, eu não acho que existe o certo, e sim o adequado. Toda solução tem seus drawbacks, suas vantagens e desvantagens. E cabe a você pesar se as vantagens superam o custo imposto pelas desvantagens. Tendo em vista as assimetrias indicadas nos vídeos anteriores, no tratamento de ordens, no editor de estratégias e no módulo de automação de estratégias, temos que pensar o que queremos no final das contas. Se você quer ter um código-fonte mais simples, você gastará menos tempo para desenvolvê-lo, mas pode pagar um preço mais alto quando for rodar o seu robô em conta real. Ou talvez perca na questão associada ao adequado backup de sua estratégia, ou mesmo não realize um backtesting adequado. Por outro lado, se você quiser controlar melhor as ordens executadas pelo seu robô, você gastará mais tempo implementando seu código-fonte ao tratar de questões e dificuldades que encontrará no meio do caminho, e também com a compatibilização entre o editor de estratégias e o módulo de automação de estratégias. Em compensação, terá um código-fonte mais robusto e sua estratégia estará totalmente contida nas linhas de código. Assim, você poderá fazer o backup de sua estratégia com qualquer editor de texto disponível. Em termos de programação, você pode e deve aproveitar de algumas boas práticas para alcançar o seu objetivo e chegar a um código-fonte adequado à sua necessidade. E onde você encontraria material de referência? Eu tenho uma dica. No site da comunidade NeoTraderBot. Lá você tem uma área de snippets com códigos-fontes de exemplo, tem uma área de templates com modelos para começar a sua estratégia e também um fórum para tirar dúvidas com outros colegas. Eu falo isso com sinceridade, porque eu mesmo procurei muito na internet, materiais de qualidade e sem custo, e encontrei pouquíssimo material disponível. Isso foi uma das razões para eu ter criado esta comunidade, para compartilhar conhecimento acerca do tema de automatização de estratégias e criar um ambiente de referência para quem está interessado em aprender sobre o tema. Por último, antes de falar de melhores práticas, gostaria de ressaltar que melhores práticas não significa perfeição. Elas são resultado de um processo de aprendizado, onde após muita tentativa e erro, desenvolvemos uma forma de escrever código-fonte visando a confiabilidade, a simplicidade e a efetividade. Então, se você tiver uma sugestão, deixe nos comentários deste vídeo, porque é o espaço para a gente poder aprender uns com os outros, e eu tenho certeza que vão aparecer soluções tão boas quanto, ou até melhores do que eu vou falar agora. Vamos começar com algumas dicas de como escrever o seu código-fonte. Inicie a escrita do seu código de maneira estruturada, com padronização e organização. Isso vai ajudar você a entender melhor o seu código-fonte e também a outras pessoas que possam te ajudar a resolver determinados problemas de sua estratégia. Acesse a área de templates da NeoTraderBot e baixe lá os modelos para que comece a escrever o seu código. Não saia escrevendo um monte de linha de código tentando implementar a sua estratégia toda de uma vez só. A chance do resultado não ser o que você espera e você ficar perdido tentando encontrar onde está o erro é gigante. Ao invés disso, comece o seu código da maneira mais simples possível. Compile, execute e verifique se funcionou. Se funcionou,
volte para o seu código, implemente um pouco mais, um bloco a mais, alguma ação a mais e faça o mesmo processo. Compile e verifique se funcionou. Vá fazendo isso de forma iterativa, que eu garanto que o seu desenvolvimento será bem mais rápido. É até meio antagônico. Você pensa que fazendo dessa forma irá demorar mais tempo, mas a ideia é que devagar e sempre você chegará mais rápido. Esse é o lema. Dito isso, vamos falar sobre as melhores práticas relacionadas às assimetrias entre os contextos do Profit Chart. Idealmente, o seu código-fonte deveria ser estritamente o mesmo para rodar em backtesting e no módulo de automação de estratégias, como um robô. Vimos no segundo vídeo desta série, por demonstração, que não é possível, infelizmente, utilizar o mesmo código-fonte do editor de estratégias no módulo de automação de estratégias. As funções de cobertura de posição elas não são devidamente reconhecidas pelo módulo de automação de estratégias, entre outros bugs que vimos que podem vir a ser corrigidos no futuro próximo. Assim, para executar no módulo de automação de estratégias, deve-se refatorar os códigos já existentes, substituindo as funções byTeCoverLimit, byTeCoverStop, CellShortToCoverLimit e CellShortToCoverStop. Já que teremos que alterar o código-fonte mesmo, o objetivo é criar um código que tenha o menor impacto possível de alterações, mitigando assim a chance de você errar no processo. E sobre as assimetrias de contexto, eu tenho 3 recomendações. Para a aplicação de sua estratégia, como estratégia de execução em gráficos de tempo real, onde você mesmo irá disparar as ordens, ou seja, só visualizará as sinalizações, mantenha o uso das funções byTeCover e CellShortToCover. Isto porque estas funções sinalizam no gráfico no tempo do tick, enquanto as funções byLimit, byStop, CellShortLimit, CellShortStop sinalizam apenas após o fechamento do candle. A segunda recomendação é que você estruture o seu código para ter lógicas para sinais de compra, venda, reversão e liquidação. Evite espalhar comandos de ordem em todos os lugares do seu código. Concentre isso em uma parte bem específica. Isto facilitará os ajustes e manutenções se a sua estratégia precisar transitar entre diferentes contextos do Profit. Se quiser elaborar um pouco mais do seu código-fonte, crie um parâmetro para informar se a sua estratégia vai rodar em backtesting ou no módulo de automação de estratégias. Assim você pode parametrizar o seu código-fonte para utilizar as funções mais adequadas em cada contexto. Vamos ver um exemplo. Estou aqui compartilhando minha tela numa estratégia arbitrária, onde eu tenho aqui uma entrada que é bContexto módulo automação, que recebe o valor de falso como valor default. Ou seja, o que essa variável booleana vai me dizer? Se eu estiver no contexto do módulo de automação, eu vou setar esta variável para true. Se eu estiver em outro contexto diferente, será falso. Isso será um parâmetro dessa estratégia que servirá para os momentos em que eu for rotear as ordens. Por exemplo, aqui eu tenho uma verificação se eu estou comprado, e logo abaixo eu vou fazer as ordens stop e limite. Se eu estiver no contexto do módulo de automação, que eu vou verificar por essa input da estratégia, bContexto módulo automação, eu vou fazer os comandos CellShortStop e CellShortLimit. No entanto, se essa variável for falsa, então significa que eu estou em backtest ou aplicando uma estratégia como estratégia de execução em um gráfico tempo real. Então eu vou utilizar os comandos CellToCoverStop ou CellToCoverLimit. Da mesma forma para a posição vendida. Eu tenho aqui uma verificação de posição vendida e no roteamento de ordens eu vou ter uma lógica semelhante. Se eu estiver no módulo de automação, eu vou usar os comandos byStop, byLimit. Se eu estiver no contexto de backtesting ou estratégia de execução em tempo real, byToCoverStop, byToCoverLimit. Então uma forma de complementar o seu código para fazer o uso adequado das funções de roteamento de ordem. A terceira recomendação é para você não realizar cálculo de stop e de alvo logo abaixo da ordem que abre a posição. Isto se esses alvos e stop dependerem do preço da posição. No contexto de backtesting, não há problema nenhum em fazer isto, mas no módulo de automação de estratégias nós temos um probleminha. Você já sabe que na operação normal de mercado existe um lag, um atraso, entre o envio da ordem e a execução da mesma lá na bolsa de valores. Devido a esse atraso, no momento que for executada a linha subsequente ao comando de abertura de posição, talvez você ainda não tenha um preço para a posição. Então deixe este código, que calculará o stop e o alvo, em uma outra parte onde você verifica se tem posição aberta, seja comprada ou vendida,
para realizar estes cálculos, que podem acabar sendo executados num próximo processamento da sua estratégia. A melhor forma de você calcular o stop loss e o alvo que sejam baseados no seu preço de posição é fazer da seguinte forma. Eu vou descer aqui meu código. Observem que aqui eu tenho sinais de compra, onde eu vou comprar mercado, e o sinal de venda, fazer uma venda mercado. No entanto, para calcular o stop e o alvo dessa posição vendida ou dessa posição comprada, eu vou fazer nesta parte do código. Se eu estiver comprado, eu vou verificar se eu ainda não configurei o risco inicial. Se eu não tiver configurado o risco inicial, aí eu vou calcular o buy price menos e o preço-alvo buy price mais alguma coisa aqui. E ao final eu vou fazer B configurou o risco inicial ser igual a true. No próximo processamento da estratégia, se eu ainda estiver comprado, quando chegar neste momento aqui do código, não irá fazer mais nada, tendo realizado a configuração do risco inicial apenas na primeira vez que identificou a posição comprada. Ao final do código, eu preciso fazer uma outra condição para resetar esta variável. Se eu não tiver posição e B configurou o risco inicial for igual a true, então significa que eu estava com uma posição e essa posição foi encerrada nas linhas de código dentro deste processamento. Então eu vou fazer B configurou o risco inicial ser igual a falso, para que a próxima vez que abrir uma posição, eu poder repetir o processo que eu expliquei anteriormente. O curioso é que no replay, dentro do módulo de automação de estratégias, você tem execução de ordens a mercado a preços diferentes dependendo da velocidade de reprodução do replay. Se você colocar em 1x ou em 10x, isto impactará o preço de abertura da posição. E não para por aí. Se você tiver comandos plot dentro da sua estratégia, ou seja, também atuar como estratégia de indicador, você terá duas instâncias dentro do módulo de automação de estratégias. Uma para realizar as ordens e a outra para poder realizar o plot dos indicadores. Se você utilizar o preço de posição para calcular esses indicadores, haverá um descasamento entre os indicadores e o preço da posição nas ordens executadas. São bugs que eu espero que a Nelogica corrija em breve. Vamos falar agora sobre gestão de risco das operações. Minha recomendação é que você faça a gestão de risco pelo código-fonte. Isto porque você terá mais controle sobre o que está fazendo, permitindo fazer técnicas mais elaboradas, e também facilitará o backup de sua estratégia. Se houver um problema no Profit, você perder tudo, tiver que reinstalar, tendo a sua estratégia num editor de texto, você consegue facilmente colocar para rodar de novo. Você pode criar parâmetros de entrada da sua estratégia para definir horário de início e fim para abrir posição, horários para encerramento de posição, chaves para desabilitar ou habilitar a gestão de risco pela própria estratégia no código-fonte, entre outras coisas. A área de snippets do site da comunidade NeoTraderBot tem muitos exemplos úteis, inclusive para aplicação de técnicas de stop loss. Outra forma de fazer gestão de risco seria utilizando as estratégias de negociação. Elas podem ser configuradas via interface gráfica, já podem ser utilizadas para operação manual, alguns de vocês já devem conhecer, mas também podem ser adicionadas no módulo de automação de estratégias. O módulo de automação de estratégias permite várias parametrizações para a gestão de risco tanto das operações quanto da estratégia. Você pode parametrizar encerramento de posição ou pode parametrizar que a sua estratégia entre apenas em posições compradas ou vendidas ou nas duas, entre outras parametrizações. Das parametrizações via interface gráfica do módulo de automação de estratégias, a única que você não consegue implementar em código-fonte é o cálculo do resultado bruto até o momento. Isto porque não há funções na NTSL que retornem este tipo de informação. A vantagem de configurar a gestão de risco pela interface gráfica do módulo de automação de estratégias é muito óbvia. É extremamente fácil. Você não precisa ter o menor conhecimento de programação para poder fazer isso. A desvantagem é um pouco mais sutil. Ao reduzir o nível de conhecimento que você precisa ter de programação para colocar um robô para operar, você começa a achar que é muito fácil fazer isso. E talvez não tenha consciência dos riscos envolvidos. E se tratando de mercado financeiro, geralmente as facilidades são os caminhos mais rápidos para o prejuízo. Outra desvantagem, na minha opinião, é que é muito difícil desassociar estes dois elementos, a gestão de risco da estratégia e o setup da estratégia. Existe uma relação meio simbiótica entre os dois, e você terá que programar a gestão de risco para realizar o backtesting de qualquer forma.
a não ser que você não esteja fazendo backtesting. Não, para. Não, mentira. Se você não estiver fazendo backtesting, para agora com essa brincadeira de rodar robô. Isso é um assunto muito sério, você precisa dominar cada etapa do processo para ter chance de ser lucrativo. Se você for na onda de ficar rodando setup de fulano, ou cicrano famosinho da internet, ou indicador XYZ infalível, sem rodar o seu backtesting com o seu nível de exigência e de desempenho, a sua chance de doar dinheiro para o mercado é gigante. Eu não tenho nada contra a filantropia. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Se quiser doar para o mercado, é uma opção sua. Mas depois não pode falar que não foi alertado. O recado está dado. Então o resumo da ópera em relação à gestão de risco de operações é o seguinte. Quanto mais completo for o seu código-fonte e não necessitar de nenhum penduricalho, melhor. Isso é o ideal. Se você só precisa de um editor de texto para guardar toda a sua estratégia. Então agora vamos ver sobre tempestividade das ordens. Que eu ainda não consegui absorver essa ideia de que tem gente que não faz backtesting. Realmente. Ó, gente, outro detalhe, hein? Rodar robô em replay dentro do modo de automação de estratégias, isso não é backtest não, isso é outra coisa. A gente vai ver isso em alguns outros vídeos aí no futuro. Tempestividade das ordens. Quem quer perder tempo? Tempo é dinheiro. Como vimos em vídeos anteriores, as ordens a mercado limitadas e stop são executadas apenas no fechamento do candle. Enquanto a solução ideal não for entregue pela Nelogica, a saber, a refatoração das funções permitindo ao programador definir se ele quer que a ordem seja executada no tick ou no fechamento do candle, se a condição ainda for satisfeita, nós podemos tentar contornar este tipo de problema da tempestividade. Caso esteja criando estratégias para operar em alta frequência, e aí vamos arbitrar alta frequência como janelas gráficas menores que 2 minutos, talvez não haja muito a ser feito. Mas se estiver criando estratégias que operam em tempos gráficos maiores, nós podemos tentar superamostrar a estratégia utilizando um divisor desse tempo gráfico. Por exemplo, você poderia rodar sua estratégia de 10 minutos em um tempo gráfico de 2 minutos. Assim, cada barra de 10 minutos na estratégia original corresponderia a 5 barras de 2 minutos neste tempo gráfico superamostrado. Para deixar mais claro, uma média móvel de 10 períodos em um tempo gráfico de 10 minutos representaria uma média móvel de 50 períodos em um tempo gráfico de 2 minutos. É claro que os valores das médias serão diferentes. Enquanto no tempo gráfico de 10 minutos eu vou ter apenas um valor para cada barra, e no tempo gráfico de 2 minutos nós teremos 5 valores para calcular a média. Mas isso não é ruim, o tempo gráfico de 2 minutos te dará um valor mais preciso do que o tempo gráfico de 10 minutos. Apesar dessa abordagem dar trabalho para refatorar a estratégia, esperamos que a maior tempestividade das ordens dê um resultado positivo na execução da estratégia. Vamos a um exemplo para deixar essa ideia mais clara. Então, para exemplificar essa ideia de superamostragem, eu vou mostrar aqui neste gráfico do ativo WinZ22, onde eu estou na frequência gráfica de 10 minutos. Vou clicar com o botão direito, inserir indicador, vou procurar aqui a média móvel, vou inserir. Vou inserir uma média então de 10 períodos, utilizando 10 minutos como periodicidade. Vou dar OK. Ok. Eu vou colocar esta média na cor vermelha e vou aumentar a espessura aqui para 2 para a gente poder comparar adequadamente. Vou clicar com o botão direito, vou inserir de novo o indicador de média móvel, mas dessa vez eu vou colocar então 50 períodos utilizando o tempo gráfico de 2 minutos. Vou colocar então esta média em uma outra cor pontilhada para facilitar a nossa visualização. Colocar em branco, espessura 2, pontilhado. Ok. Então vamos comparar aqui, vou dar um zoom, aumentar aqui o eixo. Então observe que a principal diferença entre a média de 10 períodos no tempo gráfico de 10 minutos, que daria um tempo total de 100 minutos, e a média de 50 períodos no tempo gráfico de 2 minutos, que também daria 100 minutos, a principal diferença é a questão da suavização das duas curvas. Enquanto a curva vermelha, você pode observar que ela é mais volátil, né? Ela varia de forma mais abrupta.
A linha pontilhada branca, que é a média de 50 períodos em 2 minutos, ela tem um traçado mais suave, porque ela faz a amostragem de média em uma quantidade maior de pontos. Outra recomendação importante refere-se à depuração de sua estratégia. Vocês perceberam que a bateria dos LEDs lá atrás também já acabou, mas a gente vai continuar o vídeo de qualquer forma. Continuando, busque entender a sua estratégia da forma mais completa possível. Uma vez implementada, analise a sua estratégia em backtesting quando você tem informação apenas de fechamento de candle. Verifique se as posições estão sendo abertas conforme programado, se os stop loss e o alvo estão sendo calculados corretamente, em que momento as posições estão sendo encerradas. Caso plote indicadores em sua estratégia, verifique se os indicadores estão sendo corretamente calculados. E se tiver qualquer dúvida neste processo, não hesite em utilizar os breakpoints para depurar linha a linha o seu código. Se necessário, acrescente variáveis ao seu código para poder verificar cálculos intermediários. Lembre-se que os problemas são facilmente resolvidos se descobertos no início. Concluída esta primeira parte, rode a sua estratégia como uma estratégia de execução em um gráfico de tempo real. Você pode utilizar o replay sem problema algum. No momento em que gravo este vídeo, testes comprovam que quando você tem uma estratégia que plota indicadores, tem coloração e tem uma estratégia de execução e é inserido num gráfico, você tem múltiplas instâncias da mesma estratégia. Então, se a estratégia depender do valor de uma posição para poder calcular uma coloração ou um indicador, pode ser que o valor desta posição seja diferente para a estratégia de indicador e para a estratégia de execução. Verifique se isso acontece no seu caso. Preste atenção também, uma vez que você tem dados tick a tick, na forma como as ordens são executadas. Como as suas posições são abertas, como os trades são administrados, como os alvos são atingidos e como o stop loss é disparado. Estando tudo certo, aí vem um problema de compatibilidade com texto, porque o próximo passo seria pegar essa estratégia e rodar dentro do modo de automação de estratégias. Você vai criar a automação da sua estratégia. E falando assim parece até coisa de outro mundo, parece uma grande evolução, mas o que você vai fazer é só pegar o seu código-fonte e rodar num ambiente em que essa estratégia vai poder rotear de forma autônoma as ordens que estão ali escritas. Ao colocar seu robô para rodar dentro do modo de automação de estratégias, rode inicialmente no modo replay na velocidade de 1x. Conforme já falamos anteriormente neste vídeo, a velocidade de execução do replay impacta o preço das posições. Ou seja, se você rodar o replay em 1x ou em 10x, uma ordem a mercado terá posições diferentes, mesmo que o código-fonte não tenha nenhuma alteração. Em uma execução do robô em condições reais de mercado, isso faz bastante sentido. Mas em replay eu realmente não consigo entender por que o preço da posição depende da velocidade de execução do replay. A Nelogica podia ao menos explicar isto, caso seja proposital, para que a gente saiba o que esperar do módulo. Ou então, ajuste esse bug, que seria o mais correto. Estando em replay, verifique se as suas ordens são colocadas no momento correto, como são abertas as posições, como são encerradas, como o stop loss e o alvo são gerenciados durante o trade. Se há indicadores na sua estratégia, verifique se os indicadores estão coerentes com a estratégia em execução. Busque antecipar qualquer tipo de problema que possa acontecer se você fosse rodar o seu robô em uma conta real. É melhor você descobrir aqui, no modo de simulação, do que perdendo dinheiro na sua conta real. Isso eu acho que você não vai querer. Bom pessoal, chegamos ao fim deste vídeo e da série, onde nós abordamos como as ordens são tratadas dentro do Profit Chart. Espero que o conteúdo tenha sido útil e que você se beneficie do material que é disponibilizado na comunidade NeoTraderBot por meio dos snippets, templates e fórum. Ao longo desta série vimos bastante coisa. Primeiro, entendemos como é cada tipo de ordem. Depois, verificamos por demonstração como estas ordens são executadas em diferentes contextos dentro do Profit Chart. E por fim, listamos as melhores práticas relacionadas a como devemos escrever o nosso código-fonte, tendo em vista os diferentes tipos de ordens. Se tiverem mais recomendações sobre boas práticas, por favor, deixe nos comentários do vídeo, porque será muito interessante conhecer outras visões sobre o tema. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.